abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. E nós iremos refletir hoje, dar continuidade no assunto que estamos conversando. O que é libertação? Libertação. Nós iremos apresentar alguns aspectos, né? Ao todo são 9 aspectos referente a este tema. Mas você pode pesquisar que você encontrará mais aspectos, mais assuntos relevantes, mais estudos relevantes com relação a este tema que é imprescindível para a nossa estrutura espiritual, para a nossa caminhada, para o nosso ministério e para as nossas vidas pessoais também. Estes, porém, foram selecionados, esses temas de hoje, para a orientação inicial, né? Para que nós possamos começar a receber orientação e dar continuidade e aprimorar muito mais este conhecimento com relação à libertação. Algo profundo acontece na vida da pessoa que sabe agir com busca deste segredo que é revelado certamente a quem tem sede. O que tem me chamado muita atenção com relação a este tema, que ele tem toda a relação com salvação, como também é um tema que requer daquele que busca, daquele que estuda, daquele que se aplica, requer tratar com carinho e com amor, porque é referente ao semelhante. Quando eu penso na libertação do meu semelhante, logo me vem justamente esta sede, este desejo, esta vontade de justamente aprender mais e mais com relação daquilo que vai me auxiliar no tratamento do meu semelhante, certo? Muito além da falsa limitação e superando a esperança enganosa. A libertação opera por Deus, certo? E contém as seguintes realidades que nós iremos olhar adiante, tá certo? Então, estas realidades que têm base no que é divino, que tem base na sã doutrina, que tem base na palavra, que tem base no evangelho, certo? Então, este aspecto com relação à libertação, a libertação ela acontece por iniciativa de quem? Nós vimos anteriormente sobre que muitas pessoas elas buscam a libertação no sentido da conveniência, certo? Alguns querem se libertar de uma série de coisas, por motivo de saúde, por motivo de relacionamentos, para salvar. Então, são justamente conveniências, ok? Mas acontece a libertação, acima de tudo, pela iniciativa de quem de fato programou, pensou, né, elaborou, planejou libertar a humanidade. E este planejamento e esta articulação, ela acontece onde? No divino. E quem de fato inicia este plano é o próprio Criador, é o próprio Deus, né? Então ele que inicia, acontece por iniciativa de Deus, justamente. Até porque a pessoa, ao ansiar, ao desejar a libertação, isto já é uma operação divina. Ela começa a receber justamente a influência do divino, né? E quem atua neste convencimento do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. Então, essa iniciativa, ela parte de Deus. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não trouxer. Certo? João 6,44. Todo milagre tem início nas atividades de Deus. E toda mudança, certo? Não iniciada por ele,
não pode ser classificada como milagre, libertação, cura ou bênção com benefício eterno. Quando a iniciativa ela parte de Deus, quando a operação ela vem do divino, quando é a atuação do Espírito Santo, é interessante, é importante, justamente traz benefício eterno. Quando não parte, parte daquele que se diz ter a vocação, que se diz ter o dom, que se diz ter o conhecimento, né? Aí são pessoas transvestidas do homem preparado, né, de fato, para atuar com o ministério de libertação, causa prejuízos para as pessoas, porque elas são frustradas, elas são enganadas, elas são iludidas e, de fato, né, ela só avoluma justamente estes problemas terríveis que assola a humanidade, tá certo? Alguém com um poder estranho expulsa o demônio de um processo e o deixa vulnerável para recebê-lo de volta, automaticamente para a mesma vida fora do plano de Deus. Ele volta, certo? Os problemas, como eu falei, se avolumam. Os problemas, eles realmente se agigantam, tá certo? Então nós podemos encontrar em Lucas 24 esta referência sobre aquilo que acabamos de dizer. Lucas 24, certo? Lucas 24 ao 26, 11, 24 ao 26, capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26, certo? Que diz da seguinte maneira: 11, 24 ao 26. O epígrafe é a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Para você ver o quanto é perigoso, o quanto é justamente arriscado buscar em caminhos que não te levarão a lugar nenhum. Certo? Buscar em caminhos que não te levarão a lugar nenhum. Eu tentei te encontrar em templos, eu tentei te encontrar em livros, mas em nada. Te encontrei no coração. É aí que o Espírito Santo age no coração do homem, na mente do homem, certo? O convencendo para que de fato ele venha buscar a libertação tão almejada, tão desejada, tão importante, porque vivemos em dias difíceis. As pessoas, elas estão enfrentando problemas adversos, certo? E diversos, que tem levado esta pessoa ao caos, tem levado esta pessoa à ruína, certo? E são muitos aqueles que se apresentam dizendo que tem a solução, dizendo que tem a saída, dizendo que podem, de fato, ajudar estas pessoas. Imagine você ouvir uma frase de efeito dizendo: pare de sofrer. Eu tentei gravar este vídeo antes e falei o seguinte: muitos estão com consulta marcada e desmarcam, não vão, e atendem um apelo, e não que... Até porque Deus, Jesus, não proíbe a medicina, não. Certo? Com fé, né? Você vai, se trata, se cuida, entendeu?
Então, a palavra de Deus diz que ele chama uns para médicos, para mestres, para doutores, para pastores, certo? Então, estes apelos, justamente, eles vêm com uma finalidade, certo? De atrair adeptos, de atrair seguidores, de congregar o maior número de pessoas que possam, de alguma forma, né, este líder, este que se apresenta como o salvador, né, o cara que vai dar a solução, para que ele venha daí tirar lucro, né, com esse discurso, dizendo que pode ajudar, que pode... E são fórmulas, certo? No outro vídeo eu falei que não adianta procurar atalho, tem que ter o caminho do Getsemane, tem que passar pelo Calvário. Então essas pessoas que se apresentam como aqueles que estão preparados para te ajudar, para te dar solução para estes problemas, certo? São fórmulas, né? São fórmulas, são maceites, certo? São são ideologias e doutrinas humanas. E Paulo fala que estas ideologias, estas doutrinas humanas e aquilo que foge da sã doutrina são anátemas. São doutrinas falsas. São heresias. Tá certo? E os que buscam nestes lugares correm perigo iminente de gerar ainda mais problemas para a sua vida. Que libertação houve neste caso? Destes que vão em busca, né, desses pseudos libertadores. Quem é o iniciador desse tipo de libertação passageira e falsa? Quem está se apresentando como o libertador? Lucas 8:12 diz o seguinte, Lucas 8:12, certo? Aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos, certo? Então, estas palavras disfarçadas de verdade, elas não têm efeito algum. E este que justamente atende o apelo daquele que se apresenta como libertador, certo? Ele está vulnerável. E quando, embora muitas das vezes ele ouça até a sã doutrina, ele não dá crédito à sã doutrina. A palavra ela cai, certo? No coração, né? Na mente, e estes ventos de heresias arrebatam do coração desta pessoa. Tiram do coração desta pessoa, certo? E a iludem dizendo, não, continua neste caminho. E estes problemas, eles se avolumam e essa pessoa, ela vai se atolando cada vez mais, ela vai se aprofundando cada vez mais. E esses tutores, esses falsos líderes, o que é que eles dizem? Não, tu estás fazendo errado. Tu tens que fazer o sacrifício. Tu tens que pagar ainda muito mais. Tu tens que vir, certo? De manhã, à tarde, à noite, e em cada ida a pessoa sofre um assalto a cada ida, certo? E estes problemas vão se avolumando. E a libertação, ela vai cada vez mais se distanciando desta pessoa. Ele começa a passar por este processo ilusório de uma falsa libertação, certo? E
a ruína, a ruína. E a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação, certo? Sem Deus, sem paz e sem salvação. Para você ver que este é um assunto muito relevante. No primeiro vídeo que eu comecei este assunto, eu falo que as pessoas têm deixado de falar, de pregar, de anunciar, de dizer com base na sã doutrina sobre libertação. Outros assuntos têm sido dado prioridade por muitos líderes, por muitos pastores e etc. Certo? Que não a libertação. Tá bom? A libertação divina, ela é uma resposta do milagre que o Espírito Santo de Deus realiza na vida das pessoas que passam pelo trabalho, certo? Pelo trabalho de alguém chamado por Deus para fazer obras reais e transformação. Isto aqui refere-se àqueles que são preparados, certo? Então, aquele que é preparado, aquele que é vocacionado, tem dom, certo? É uma pessoa séria, é um homem sério, é um homem de Deus de fato, certo? Esta libertação divina, justamente, é a atuação do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas, que se dispõem, por amor, a desenvolver o ministério de libertação. Deus muda a sorte do sofredor e arranca dele tudo que não presta e implanta nele as coisas do céu. É tempo perdido contar com uma árvore não plantada por Deus, pois a mesma será arrancada. Certo? É aqueles que não produzem frutos. É aqueles que não dão frutos, de fato. De fato. Tem muitos aí que se anunciam com este discurso, certo? Mas na verdade não produz fruto de fato gerado pelo Espírito Santo de Deus. Não produz absolutamente nada que venha da direção do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Mateus 15:13, você pode encontrar Mateus 15:13. Ele, porém, respondeu: toda palavra que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Então, esta palavra que foi semeada, que não vem de inspiração divina, que essas que nós vemos centenas e milhares de pessoas atendendo esses chamamentos, certo? São templos suntuosos, superlotados. E essas palavras que não são inspiração divina, elas são lançadas, né? E o que é que a palavra de Deus diz aqui? Certo? Sim. O versículo que eu li anteriormente, o 15:13. 15:13. Eu li 12, né? Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Certo? Então, o que a palavra de Deus diz com relação àqueles que se incomodam com a sã doutrina também? Certo? A palavra de Deus diz que gera nos seus ouvidos um comichão. Eles não suportam. E eles criam, eles buscam, eles vão ao encontro desses pseudos libertadores.
são mensagens elaboradas, são mensagens que disfarçam a verdade, mas são mensagens que agradam a opinião pública, né? São as mensagens que aquele que está justamente precisando de libertação e de uma mensagem verdadeira acaba se rendendo a estas doutrinas humanas. Por quê? Porque são agradáveis aos ouvidos, são recebidas de formas que estas pessoas elas atendem esses apelos. Atendem esses apelos. Então, nós temos que ter justamente este cuidado com relação a quem atender para se passar por um processo de libertação. A libertação ela é realizada com base na morte expiatória de Jesus. Quando o homem substitui, quando o homem não dá crédito, quando o homem começa a apresentar aquele que se apresenta como libertador, ele começa a apresentar desvios, atalho, é o sacrifício, é o voto, é a fórmula, certo? Que não apresenta, que não tem base no sacrifício expiatório de Jesus, nada feito. É complicado. Fora do Senhor Jesus não há libertação. Qualquer testemunho de sucesso que não dependerá de Cristo é falso. É falso. Não prevalece. Certo? Cai por terra. Cai por terra. Este fato é altamente relevante e deve ser administrado com sabedoria divina e muita dependência do Espírito Santo de Deus. Certo? Então, quando você notar que aquilo que você tem ouvido, a palavra de Deus diz que nós temos que reter o que é bom, né? Então, quando você começar a ouvir estes ventos de ensinamentos, de doutrinas, e você notar que não tem base na morte expiatória de Jesus, no sangue do Cordeiro, na redenção, na justificação, desconfie. Desconfie e saia deste barco furado. Certo? Deste barco furado. Existem muitas pessoas sérias, existem muitos que de fato têm recebido este chamado, de fato de verdade, para anunciar as boas novas, para pregar o evangelho. A igreja, ela está ativa. A igreja, quando eu me refiro à igreja, eu falo do corpo de Cristo. Ela está ativa. Ela está aí operando, de fato, tudo aquilo que o Mestre disse que seria possível àquele que crer. Aquele que crer. A libertação, a cura, o milagre, a salvação. Anunciando o reino. Certo? A toda a humanidade, e isto não é religião. Certo? Isto não é religião. Tá bom? Um grande abraço, que Deus nos abençoe de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Shalom, shalom a todos, que Deus abençoe.